Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou dar continuidade, ao programa da semana passada, em que dei ênfase a uma questão FAPEC. Peguei a mesma prova, tá? Para que você veja que esse tipo de questão ele é comum numa prova FAPEC. E assim eu falo diretamente para os meus colegas, professores, que vão pleitear uma vaga no concurso público para a Secretaria Estadual aqui do Mato Grosso do Sul. Falo no dia 11, aqui do dia 11 de setembro, e vamos cuidar agora de outra questão FAPEC. Sempre bom lembrar também que aqueles que são postulantes a uma vaga na Polícia Civil aqui do estado do Mato Grosso do Sul, provavelmente também será uma prova FAPEC. Então, uma prova FAPEMS, uma prova FAPEC, mas vou resolver mais outra questão FAPEC, uma questão complicada, que são aquelas questões em que a FAPEC evoca mais de um tópico, dentro mais de um tópico evocado no edital. E aí o que acontece? A questão, cada alternativa podem apresentar até dois tópicos gramaticais diferentes. Vamos tentar? Vamos lá, vamos experimentar. Aqui, a mesma prova que eu abordei na semana passada, a prova de delegado da Polícia Civil, foi uma prova que aconteceu em 2006. Você fala assim, Gessé, mas é muito antiga a questão, mas são questões que a FAPEC, ela ao longo dos anos, ela repete esse formato, tá? Tem o texto, o que você faz? Você lê o texto? Bom, eu sugiro você ler as questões, tá? Olha como é que começa. No caso, o enunciado já está na questão, no slide passado. É correto afirmar que... Então vamos lá, o que é correto afirmar? Letra A. O verbo dar, primeira linha, aparece com dois complementos exigidos pela regência. Por quê? Porque segundo a regência, os verbos, eles vão apresentar ora uma preposição, ora ausência de preposição. No caso do verbo dar, tá? O verbo dar, ele é considerado verbo transitivo direto e indireto. Quer dizer, ele tem que apresentar um complemento sem preposição, que nós costumamos chamar de objeto direto, e outro complemento com preposição, que nós chamamos de objeto indireto. Vamos dar uma olhada? Primeira linha, hein? Os que querem dar, tá? Ao policial, então, é meu objeto indireto, tá? Os que querem dar ao policial poder. Então, aqui está no formato, de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mesmo sendo uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ela cumpre o papel de objeto direto do verbo dar, que, por sua vez, é um verbo transitivo direto e indireto. Então, você vê uma questão FAPEC evocando aqui sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, evocando aqui o elemento regência. Por que elemento regência? Porque a preposição aparece somente aqui no objeto indireto. No segundo elemento não pode aparecer a preposição. Por quê? Porque trata-se do meu objeto direto, representado aqui pela minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida do infinitivo. Tá? Pois bem, então, qual que é a conclusão? Que a primeira afirmativa está correta. Mas notem, vem o ponto e vem uma segunda afirmativa. Diz lá. E as conjunções, não só como também, o que ocorre na primeira linha, são coordenadas explicativas. Nesse caso, você não precisa nem ler o enunciado, nem ler o texto. Por quê? Porque o não só como também é por excelência uma conjunção aditiva. Então, elas não são conjunções explicativas, tá? Então, o que a gente conclui? A letra A está errada, tá? Vamos para a letra B? O pronome eles, final da primeira frase, o que ele chama de frase? Ele chama de frase o mesmo composto que a gente chama de período, tá? Então, a FAPEC, ora, ela oscila, porque são sinônimos, Chama essa construção de frase. Por que frase? Porque é um enunciado de sentido completo. Ele começa com letra maiúscula e termina no ponto final. Mas é também aquilo que a gente conhece por período. Então, no final do período, isso é no final da frase, o pronome eles. Vamos lá? O pronome eles, tá? No final da primeira frase, retoma a primeira palavra do texto. Ué, como assim primeira palavra? Aí você tem que saber que esse os aqui não é um artigo. O que esse os é? Esse os, ele é um pronome oblíquo átono com função de pronome demonstrativo aqueles. Notem,
aqueles que querem dar ao policial. Quem querem dar? Note que quem querem dar é o quê? É o sujeito. Mas o que não é capaz de estabelecer concordância. Então você tem que concordar não com o que, mas com quem o que faz referência. Mas com os, sim. Só que o os aqui ele não é mais pronome oblíquo átono. O os aqui é pronome demonstrativo aqueles. Aqueles que querem dar ao policial. Então, mais uma vez, a primeira afirmativa está correta. Vamos para a segunda afirmativa. Esta exerce. Agora, interessante, né? Num primeiro momento, você olha, esta exerce função de agente. Aí você olha assim, peraí, mas não tem pronome esta aqui. Até porque, para ele fazer menção, ele deveria ter colocado entre aspas, coisa que ele não faz com o pronome eles, tá vendo? Então você acha, o esta, mas que esta que ele está falando? Notem que a construção da questão já leva em consideração uma regra, né? Que nem todos dominam, né? Que é as relações anafóricas estabelecidas pelos pronomes. O esta que ele está mencionando aqui são palavras, fechou? A primeira palavra, esta exerce, no caso, a primeira palavra, que é o os. A primeira palavra do texto não é o os, então esta exerce. Quem que é o esta? O esta é sempre o mais próximo. Se a gente fosse fazer menção a pronome, a gente usaria aqui o aquele. Esta exerce função de agente. Já aquele de, e assim você poderia completar. Entende? Quem seria o aquele? O primeiro citado, que é o eles. Tá? No caso aqui, na hora que ele chama pronome, né? O aquele. Mas quando ele faz menção ao esta, é o mais próximo. No caso, ele faz menção à palavra. Então, é a mesma coisa que eu dissesse. Esta palavra exerce a função de agente. Tá? Que no caso aqui é o ele, que é sujeito de oração. Sendo, desculpa, né, o os, né, perdão, aqueles, tá? Ele está falando do aqueles, esta palavra, o aqueles. Exerce função de agente, sendo um pronome demonstrativo. De novo, quem que é o pronome demonstrativo? O os, que tem, no caso aqui, é representativo do aqueles. Então, supostamente, a resposta correta é a letra B. Por que supostamente? Que eu quero resolver as outras alternativas. Vamos lá? Então tá tudo certo aqui na letra B, tá? Vamos lá. No primeiro período, você tá vendo? Ora ele chama de frase, ora ele chama de período. Você tem que saber se defender. Frase, período, para ele aqui, ele está usando esses conceitos, eles são sinônimos, tá? Período é o que abre da letra maiúscula e morre no ponto final. Agora, ele chama de frase, por quê? Porque este é um enunciado de sentido completo. Abre na letra maiúscula e morre no ponto final. Vamos ver o que ele vai falar. O primeiro período ocorre em várias orações independentes. Ele está falando que são orações que são coordenadas. Tá? Para ela ser independente, ela tem que ser coordenada. Mas é também uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Eu digo para você, ó, aqueles que querem dar ao policial poder, não só de prender, como também de julgar. Então, note aqui. Condenar, punir por conta própria. Não percebem isso. Tá vendo aqui? Eu tenho aqui uma objetiva direta, outra objetiva direta, mas o que me falta? A objetiva indireta. Eu tenho objeto indireto. Eu não tenho oração subordinada objetiva indireta. Então, a letra C já está errada. Tá? Só que, no caso, ele também... ele tem uma afirmativa só. Notem, é uma afirmativa. No primeiro período ocorrem várias orações independentes. Tá. Mas há também uma subordinada substantiva objetiva indireta. Não. No caso, existem duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e não indiretas. Faz a letra D. De novo, duas afirmativas? Acho que sim. O trecho não se descobriu, penúltima linha, apresenta caráter passivo analítico. Olha só. Penúltima linha aqui, ó. Não se descobriu veneno antiofídico matando a cobra. Notem que ele está na voz passiva, sim, mas é uma voz passiva sintética. Por que, Gessé? Porque ele apresenta a partícula C, tá? Não se descobriu o veneno, quer dizer que o veneno não foi descoberto. Se a frase estivesse o veneno não foi descoberto, seria uma voz passiva analítica. Mas ela está com partícula C. Então ela é uma voz passiva, tá? Só que é uma voz passiva sintética.
a afirmativa está errada. E, que seria a segunda afirmativa, e o pronome isso refere-se ao que foi dito anteriormente, correto. O pronome isso serve para isso. Ele retoma o elemento anterior, onde ele está aqui. Cadê aqui o pronome isso? Olha lá, o que um dia isso pode ser usado. Isso o quê? E tudo isso daqui, ó. Todo o fato dele ter dito anteriormente é o que é evocado pelo pronome isso, tá? Correto? Correto, mas a primeira afirmativa, o erro, note que o erro é sutil, ele fala que ele é de caráter passivo, correto, mas ele é de passivo sintético e não de passivo analítico, tá? A voz passiva analítica tem que ter locução verbal. Verbo principal, verbo auxiliar. Já a voz passiva sintética, ela é feita com partícula C, que ganha o nome de partícula apassivadora, certo? Tá errado. Letra E. Na última frase, que seria o último período, né, há uma ideia comparativa. Vamos ver? Não se descobriu veneno antiofídico matando a cobra. Quer dizer, ele está comparando o fato, né? Estes e aos adeptos da lei Sivuca, bandido bom e bandido morto, um lembrete. Não se descobriu veneno antiofídico matando a cobra. Quer dizer, não é matando que você vai resolver o problema, né? Então você deixa vivo tal para você poder resolver o problema da humanidade, né? Se a gente matasse todo mundo, cara, estamos na vala, né? Talvez o professor Gessé fosse o primeiro. Mas tá bom, então. Na última frase, há uma ideia comparativa. Há também duas orações com conectivos elípticos, certo? Então, para ela ser oração, meus amigos, ela tem que ter verbo, tá? Então, notem. Mas com ela viva e presa. Aí ele faz uma comparação, que ele é sem celular, bem entendido. Então, no caso, sem celular, no caso, ela está sem celular, tal, mas não pode ser configurada oração. Bem entendido, aí tem o particípio do verbo entender, poderia ser o caso, mas sem celular não pode ser o caso, porque para ser oração tem que ter verbo. Então ele não tem só conectivo escondido, ou melhor, conectivo elíptico, ele tem outras coisas também, entre eles os verbos, mas ele não pode ser chamado de oração, tá, meus amigos? Então o que acontece? Está tudo errado, a única correta é a letra B. Fechou? Meus amigos, são questões difíceis, questões que misturam vários tópicos abordados pelo edital, mas você não pode deixar de se preparar, tá? Tem que continuar se preparando, continuar treinando, tá bom? Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.